meu nome é Pedro Henrique, sou aluno do Almeida Monte, estou participando aqui da Maratona de Matemática 2025. Uma prova possui 10 questões de múltipla escolha. Cada uma contém 5 alternativas, sendo apenas uma delas correta. Suponha que um determinado aluno domine efetivamente 70% das questões, ou seja, para 70% delas, ele sabe a questão e acerta com certeza. Enquanto para os outros 30% das questões, ele chuta ao acaso, com 1 sobre 5 de chance de acertar cada uma. Com base nessas informações, ele vai responder os itens a seguir. O primeiro item é qual a probabilidade de nós acertar uma questão escolhida ao acaso entre as 10. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter noção de alguns dados. O primeiro é que o aluno tem total noção de 60% da prova. Esse é o primeiro dado que tem que ter noção. O outro dado é que ele vai chutar a outra 30% que falta. E a prova é uma questão, cada questão tem múltiplas escolhas, 5 no total. Então a probabilidade de acertar vai ser de 1 sobre 5. Ou, vou ficar aqui mais fácil, 0,2. Com esses dados, a gente pode aplicar no teorema da probabilidade total, que a gente só vai substituir por 1. A probabilidade total é igual a 1, que é a probabilidade de ele acertar, que é o que ele sabe, que 5, 70, ele vai garantir, uma questão ele vai garantir, vai ficar 1, vezes o que ele sabe, que a gente pode escrever como 60%, com 0,7, que nós vamos usar aqui, 0,7, mais a probabilidade de somar com aquele chuta que ele vai chutar, que foi 30%, que é 0,3, vezes o 0,2, porque é o cor que ele vai chutar. Então a cor que ele não vai dominar, ele vai garantir um chute. E aqui nós vamos fazer só resolver isso aqui. Aqui, 1 vezes 0,7, 0,7, mais, fazer a multiplicação, vai ficar 0,6. Somando, vai dar 0,76. Ou, para ficar na forma de porcentagem, 76%. Essa é uma forma de resolver essa questão. Agora eu vou explicar uma forma mais fácil de resolver ela, mais simples. Agora uma forma usando mais lógica, mais raciocínio para resolver essa questão. O 60% já é garantido que ele vai acertar, então a gente não vai mexer nele. Ele vai ficar parado no tempo. Nós vamos mexer nesses dois números aqui, que é o 12, que é a probabilidade que ele vai acertar. Nós vamos fazer o quê? Só uma multiplicação entre os dois. Multiplicar 30 vezes 1,5 e fazer multiplicação em fração prática. Multiplicar vai dar 30 e para 5, 6. Ele vai ter 100% de acertar aqui. E achamos a probabilidade do chute. Nós só vai somar com 60% de garantido. Vai ficar 70% mais 6%. E o resultado vai ser o quê? 66%. No tempo da outra questão. Uma forma bem mais simples de resolver essa questão. Agora o meu amigo a resolver o ITP. Boa tarde, meu nome é Emerson. E agora comigo vocês vão acompanhar a resolução do item D na primeira questão do desafio da Maratona Científica de Matemática. No enunciado, ele diz o seguinte: qual é a probabilidade de um aluno acertar exatamente 4 das 10 questões? Ao ler esse enunciado, a gente percebe que é um problema de probabilidade binomial, onde ela está da seguinte forma: onde a probabilidade da variável x ser igual a k, onde k representa o número de sucessos desejados, como eu acabei de ler na questão, ele desejou 4, é igual a combinação de n e k vai ser o número de sucessos desejados, n vai representar o número total de termos independentes. No caso da questão, são 10, no caso da prova, né, são 10 questões. Então, o número de termos independentes são 10. Vezes P elevado a K, aonde P é a probabilidade de sucesso em cada questão isoladamente. Como a gente viu no item A, que já foi resolvido,
é 0,76 ou 76%. Isso tudo ainda assim multiplicado por 1 menos P elevado a N menos K. Com essas informações que eu falei, essa substituição, K sendo a quantidade de acessos que a gente quer, N os termos independentes totais, e P a probabilidade de acerto. Substituindo cada variável, a gente tem que a probabilidade dos acertos dessa prova ser igual a 4 é igual a combinação de 10, 4 vezes 0,76 elevado a 4 vezes 0,24 elevado à sexta potência. Vou pegar ressalva que a combinação de 10 e 4 é dada pela fórmula da análise combinatória, onde o primeiro termo vai ser representado por N, o segundo por K, que é igual a N fatorial, é a razão entre N fatorial por K fatorial vezes N menos K fatorial. Então, mais uma vez, substituindo tudo, nós temos exatamente isso aqui. 0,76 elevado a 4 vezes 0,24 elevado a 6 vezes a combinatória de 10 e 4, como já acabei de mostrar, resulta em, e obviamente como são números de uma expressão muito grande, 0,76 a 4 potência e 24 a sexta, não tem como realizar a mão aqui, né, fazer os cálculos. Então, primeiro, a multiplicação de 0,76 a 4 potência e 24 a sexta dá esse resultado aqui. E agora, como está na forma, vamos multiplicar pela combinação de 10 4, perdão, que dá, que a gente fazendo a expansão aqui, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, a gente podemos cortar, e no final fica 10 vezes 9 vezes 7 dividido por 3, é a razão. Isso dá vezes 10. Então, pegando o resultado de 0,76 a 4 potência e 24 a sexta, multiplicando por 210, nós temos um resultado que a probabilidade de se acertar 4 questões dessa prova sendo duvidadas é exatamente 1,34%. Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu vou estar resolvendo aqui o item C da questão de imagem de matemática. Primeiramente, vamos ver aqui o enunciado. A gente tem que calcular a probabilidade de o aluno acertar pelo menos 7 questões usando a aproximação normal a binomial. Primeiramente, nós temos a binomial. Então, eu vou logo descrever alguns valores aqui. Primeiramente, a gente tem o N, que é o número alternativo, no caso vai ser equivalente ao número de questões, que é 10. Também temos a probabilidade de obter sucesso, que é 0,76, que a gente já conseguiu nomear. A gente também tem que é a chance de fracasso, que a gente conseguiu também entender, que seria 1 menos a chance de sucesso. E o que a gente quer aqui na questão, como já falei antes, a gente vai querer a probabilidade de ter um valor x, que seria o número de acertos maior ou igual a 7. Para converter essa binomial para a normal, a gente precisa calcular alguns valores. A primeira é a esperança de se obter o x. Isso aqui vai ser calculado a partir dessa forma, que é NP, ou seja, 10 vezes 0,76. Fazendo esse cálculo, a gente obtém 7,6. Agora a gente vai calcular a variância de x. Isso daqui vai ser igual a NPT. Fazendo esse cálculo aqui, a gente já tem o valor de NP, que é 7,6. Vai multiplicar agora por 0,24. E a gente vai ter o valor final de 1,824. E agora, a gente vai calcular o desvio padrão. O desvio padrão é obtido pela raiz quadrada da variância, que a gente consegue a aproximação de 1,8506. Agora, para poder aproximar ao normal, a gente precisa dessa fórmula aqui. Z é igual a x menos I dividido por desvio padrão. Esse I é o equivalente mais ou menos aí a esperança, né? Seria a média de acerto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer uma correção de x. Essa correção é necessária, primeiramente, é uma correção de quantidade, que a gente pode observar aqui. Essa correção é necessária porque x é um valor discreto. Isso significa que você pode obter esse valor aqui, tá? 1, 2, 3, por diante até 10. Então, ele não vai poder, ele não é um número contínuo, ele não vai ser 1,001 ou 2,005. Então, é por isso que a gente precisa dessa correção de quantidade. Para fazer essa correção
reduzir menos 0,5. 0,5. Então a gente vai ter, na verdade, a probabilidade de x maior ou igual a 6,5. Dessa forma que a gente consegue ter um valor mais próximo do resultado que a gente visualiza, beleza? Quase simplesmente a binomial. Agora, a gente precisa calcular o z. Como a gente já fez essa conversão, a gente pode apenas substituir os valores. Então teremos 6,5 aqui, menos 7,6 dividido por 1,3506. A gente vai ter um valor aproximado para duas casas decimais de menos 0,81. A gente já aproximou para duas casas decimais porque na tabela da nova padrão, a gente só tem esses valores a partir disso daqui. E o valor encontrado é 0,2910. No caso desse valor, para ficar mais claro, ele se refere ao gráfico. A gente tem esse gráfico aqui. Essa parte que está rachurada se refere à probabilidade que a gente busca nessa questão, que a gente também consegue ter um logo no começo. Então, a gente já sabe que essa área daqui para cá é de 50% ou 0,5%. Isso acontece porque esse gráfico está baixando exatamente no meio. Então, isso aqui vai ser exatamente metade, que é 0,5%. A nossa dificuldade aqui vai ser encontrar esse daqui, que na verdade não é muita dificuldade, na verdade é bem simples de lembrar da gente verificar a tabela. E a gente consegue achar a área disso daqui. Pela tabela a gente sabe que é 0,2910. Para a gente saber a probabilidade total, basta somar essas duas áreas. Então a gente vai ter B